Olá, meus amores! E esse é o resultado aí da modelagem dessa calça com bolso. Ela tem uma lapela e botõezinhos muito bonita, tá? E fácil de fazer. Então, bora lá pro vídeo. Já vai deixando o like pra mim, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e bora lá assistir essa aula de costura que tá completíssima. Então, eu vou começar aí posicionando o molde. Eu tô mostrando que esse tecido, ele tem elastano e ele tá dobrado na posição do fio corretamente, tá? Essa calça precisa ser posicionada certinha, tá? Medindo ali o fio da calça, tá bom? Então, eu vou subir aí nessa perna da calça 10 centímetros, porque eu coloquei ela com 1 metro, tá? Mas eu vou subir 10 não, 8 centímetros é o suficiente, tá? Então, ela vai ficar com 92 centímetros de altura, isso pra mim, vocês precisam medir aí pra vocês. Pra depois eu finalizar com um punho, né? Pra ficar aquela boquinha justinha. Então, eu vou medir ali em cima, ó, do fio pra dobra do tecido ali, tá? Então, bateu ali mais ou menos 17,5, não tô lembrada muito, mas acho que 17,5. O valor que bater em cima do fio pra lateral, pra onde vocês vão medir, tanto pro lado da auréola quanto pra dobra do tecido, precisa bater em toda a distância aí, ó, em todo o comprimento do fio. Se lá em cima bateu 17,5, o meio também tem que estar com 17,5 e a parte da boca da calça com 17,5. Tudo batendo certinho, tá? Pra não entortar a perna dessa calça. Esse valor de 17,5 é só um exemplo, tá? Pode dar qualquer valor aí do fio pra lateral da calça, tá bom? Tanto pro lado da auréola quanto pro lado da dobra do tecido, como vocês posicionarem aí, tá? Lembrando que sempre utilizar aí, esse molde eu passei para utilizar tecido com elastano. Esse daí que eu tô usando, eu gastei mais ou menos 1,20 m aí de linho misto, tá? O linho misto que tem elastano. Então, bora lá. Já marquei tudo, agora eu vou recortar. Recorto a parte da frente e vou fazer o mesmo com a parte das costas, tá? Vou medir o fio, vou subir 8 centímetros aí na perna da calça, tá? Tô dobrando, não vou recortar porque depois eu posso utilizar aí com a altura que eu quiser. Marca aí toda, faz a marcação igualzinha do fio e recorta. Depois que tiver certeza que tá tudo certo, é só recortar. Vou posicionar aí os bolsos também no tecido, são 2 vezes vista e 2 vezes o forro, que é o revel, no caso. E vou recortar também 4 vezes no tecido a lapelinha, tá? Lapela do bolso. Então, eu coloquei direito com direito, vou costurar essa parte do gancho das costas. Essa daí é a parte das costas. Vou passar direitinho essa costura e vou posicionar o zíper. Esse meu zíper eu acho que tem 12 centímetros, tá? De comprimento, não sei, ou 10. E vou posicionar o dentinho do zíper pra baixo, bem no meio, assim, da costura, tá? Bem certinho. Aí, vou fazer uma marcação ali até onde eu vou costurar, porque eu preciso reforçar a costura dessa marcação pra baixo. Ó, tô mostrando que eu não vou deixar zíper sobrando pra fora, porque depois a gente vai colocar um viés ali e dobrar, tá? Isso que eu tô mostrando aí pra vocês. Então, não deixem aquela ponta vazia que não tem dentinho do zíper pra fora. Fiz a marcação ali da onde eu quero costurar. A costura que eu vou reforçar, ó, é dali dessa marcação pra baixo. E essa parte que eu tô mostrando aí em cima, não reforcem a costura, tá? Porque depois a gente vai abrir. Então, agora eu vou posicionar certinho, com o dentinho pra baixo, tá? Bem certinho ali no meio, olha, eu tô posicionando certinho. E vou alfinetar essa parte de baixo. Ali eu tô olhando se tá batendo tudo certinho. Precisa bater, tá bom? Então, alfinetem e depois eu vou colando com a fita aí para facilitar, para não sair do lugar. Se quiserem alfinetar, alinhavar, também pode, mas acho que alinhavar vai sair do lugar, tá? E alfinetar, algumas vezes eu alfinetei e ele saiu. Então, com a fita, como eu vi em um outro vídeo, fica melhor, tá? Sempre aprendendo aí com os outros vídeos também. Então, tô acertando ali e vou levar agora para a máquina para costurar esse zíper. Vou
Vou colocar aí o meu calcador de zíper comum, tá? Porque é um zíper comum que eu tô costurando, não é invisível, tá bom? Ali eu tô acertando direitinho, ainda tô conferindo, porque eu vou costurar pelo lado direito. Então, eu não vou poder costurar do início, porque o cursor me atrapalha, tá bom? E eu não vou poder abrir esse cursor agora. Então, eu vou começar a costurar abaixo do cursor, tá? Porque eu não posso colocar esse zíper mais pra fora por causa do meu acabamento, né? Tem aquele acabamento com viés lá em cima, na cintura da calça. Então, eu vou costurando, tá? Bem certinho ali, porque esse calcador de zíper comum, ele me guia certinho. E vou costurar até onde eu coloquei o alfinete, tá? Vou levantar o calcador, girar a calça e fazer aí uns 3 a 4 pontinhos até chegar do outro lado ali do zíper, tá? Tem que ser bem certinho, cuidado para não entortarem, tá? E, ó, ali eu tô fazendo a mão, nem pisei, tô fazendo a mão mesmo. E agora sim, eu vou costurar subindo aí. Quando chegar lá em cima, eu vou retirar esse alfinete, tá? Vou dar um retrocesso para ele não voltar, só para não soltar a costura. E faltou esse pedaço aí em cima. Eu retiro o alfinete e vou abrir, tá? Essa costura aí do meio para o dentinho do zíper ficar aparente. Então, abro aí com esse negocinho de desfazer costura. Ó, vou soltando tudo. E depois de aberto, eu desço o zíper, tá? Lembrando aí, não faça igual a mim, não, que eu tinha a fita atrás, estava tentando descer o cursor e não conseguia descer. Achei que o zíper estava com defeito. Mas não estava não, era a fita que estava colada atrás mesmo. Então, retirem a fita de cima aí para poder abrir o cursor, tá? Então, abri, olha lá, eu tentando abrir e não conseguia. Era a fita atrás. Aí, eu retirei e ele abriu. Quando eu abri esse cursor, eu continuei a costura, tá? Continuei essa costura para emendar lá onde eu parei. E o outro lado eu acompanhei na mesma posição, de baixo para cima até o final. Então, agora eu vou retirar toda a fita, retiro a fita e vou abrir aí para testar como tá esse zíper, ó, ficou direitinho, perfeito, tá? Esse zíper comum aí que eu apliquei, desse jeitinho é mais fácil, tá bom? Então, agora eu vou colocar a lapela no bolso, então eu vou costurar direito com direito, fazer uma costura nessa parte que eu mostrei e deixar a parte de cima aberta. Costurei, recorto o excesso e vou desvirar. Quando eu desvirar, eu vou passar um pesponto aí em toda a volta, passa direitinho para assentar essa costura e passa um pesponto, tá? Vai pespontar toda essa parte aí, ó, que eu mostrei. Pesponto, pronto. Agora eu dobro ao meio e faço um pique no meio dessa lapela, tá? Das duas lapelas aí. Agora eu vou dobrar ali aquela parte do bolso e vou fazer um pique no meio também e vou posicionar a lapela, tá? Coloco um alfinete ali para ela não correr e depois eu vou vir com o revel por cima e alfinetar aí esse revel para costurar. Então, a lapela ela vai ficar entre o revel e a calça. Feito isso dos dois lados, eu passo a costura. Depois de costurado, eu vou passar uma costura aí nessa parte do revel, ó. Coloco o revel para cima e vou prender essa costura que eu tô mostrando no revel, tá? Por isso eu coloco o revel para cima. Então, passa ali acompanhando a primeira costura. Não precisa ser muito rentinho, não, tá? Ó, viro a lapela para um lado e vou prender aí, ó, o revel nessa primeira costura. Passei a costura, vou virar, ó, bem certinho. Observem que a lapela não fica sozinha pro lado direito que tem que ficar. Vocês posicionem, acertem tudo. Podem passar aqui para assentar essa costura e vai passando aí uma costura de acabamento de um pezinho de máquina. Costurei essa parte, eu vou colocar os botões. Costurei os botões aí, 2 de cada lado. Vou fazer isso antes de costurar a vista, né? Facilita mais para mim costurar esses botões. Agora eu vou colocar a vista do bolso, ó. Tô posicionando desse jeitinho e vou alfinetar a vista do bolso no revel. Então, alfineto e vou costurar
um no outro, tá? Ó, igual eu tô mostrando, vou costurar ali essa parte e prendo, depois passo uma costura nessa lateral e na cintura. E vou fazer uma pence na parte das costas, então da costura ali do zíper para lateral eu marco 9 centímetros a 9,5, tá? E vou esquadrar aí essa reta para baixo. Essa reta vai ter aí 13 centímetros de altura, tá? 13 centímetros de altura da pence. Vou colocar 2 centímetros para um lado e 2 centímetros para o outro. E vou ligar aí desses 2 centímetros, zerando no final dessa pence, tanto de um lado quanto do outro. Depois que eu fizer isso, eu alfineto essa pence bem certinha. Se vocês quiserem alfinetar toda a calça para experimentar e ver se vai ficar boa, eu fiz isso, tá? Eu sempre faço isso, eu alfineto tudo, experimento e aí depois eu fecho a pence, tá? Pra fechar essa calça toda certinha, a pence ficar toda certa. Aí a minha calça tinha ficado um pouco mais larga e eu fiz essa pence maior, tá? O tecido tinha muito elastano, muita elasticidade aí esse tecido. Eu tive que ajustar bastante a calça. Nessa parte aí eu já tô mostrando que eu vou alfinetar as laterais e a entrepernas, tá? Vou alfinetar aí costura com costura e vou começar depois costurando do meio para um lado e do meio para o outro. E depois de ter experimentado, deu tudo certo, é só fechar a pence e fechar todas as laterais, entrepernas, tá? E agora eu vou passar para a parte da perna da calça para colocar o punho, tá? Vou passar aí 2 costuras no ponto de franzir, um pezinho de máquina cada uma, tá? E vou puxando ali para franzir até o quanto eu quero. A minha ficou com 24 centímetros. Como tinha bastante elasticidade, ela passa perfeitamente na perna. E depois que eu acertei, eu vou medir, né? Como tem os 24, eu vou cortar aí 2 tiras de 24, mais 1 centímetro de costura. E vou passar uma costura nas laterais. Se tiver tecido para cortar na dobra, pode cortar os 2 na dobra. E aí, costurem uma das laterais. Lembrando que eu coloquei o punho com 12 centímetros de altura, ó, para quando eu dobrar o meio, que eu vou dobrar o meio, ele vai finalizar com 6, tá? Façam um acabamento aí, já passei o overlock, o zigue-zague e posicionem aí costura do punho com costura da perna da calça, tá? Se tiver 2 costuras, posicione, se tiver uma só, coloca essa costura para a costura da entreperna, tá? Aí faça um pique no meio, se tiver uma costura só. Então, ó, alfinetei tudo direitinho, vou passar uma costura bem certinha. Depois eu passei uma costura prendendo essa primeira costura para cima, tá? Tipo rebatendo essa costura, né? Quebrando essa costura para ficar bem certinho. Então agora eu vou para a parte da cintura e vou, ó, trabalhar com esse viés pronto, que tá aí o tamanho dele, a largura, 23 milímetros, eu acho. E vou dobrar ao meio, vou dobrar todo esse viés antes de eu aplicar na cintura da calça. Vou começar deixando 1 centímetro sobrando, tá? Tô começando aí pela parte do zíper e deixo 1 centímetro de sobra, para depois a gente dobrar, fazer um acabamento. E vou posicionar aí. Eu alfineto só o primeiro, para me dar um apoio aí na hora de começar a costurar, tá? Mas se vocês quiserem alfinetar todo esse viés já dobradinho aí na cintura da calça, podem fazer também. Então, ó, vejam que eu vou costurando e guiando aí, subindo a calça para dentro desse viés, tá? Façam com calma, direitinho, que dá certo, porque isso aí não vai ficar aparente, tá? Por isso eu fiz dessa forma. Eu vou virar esse viés para dentro da calça. E vou costurar até o outro lado, deixando também, né, no outro lado do zíper, sobrar 1 centímetro aí de viés. Feito isso, eu vou dobrar esse 1 centímetro que sobrou ali pro lado do zíper e vou descer, ó, vou colocar pra dentro aí, acertando direitinho. Tô virando o viés pra dentro da calça, olha, desse jeitinho, ó. Dobra aí esse 1 centímetro pra dentro e dobra a parte do viés pra dentro da calça. E vou começar costurando, dando um pezinho de máquina ali ou na largura desse viés, tá? Mas façam bem certinho para depois não dar diferença. Então, eu acompanhei ali um pé de máquina para mim não me perder aí na largura e a costura não ficar torta, não ficar errada.
Vocês observaram que o motivo de eu ter colocado o zíper bem certinho nessa parte aí da calça foi para poder virar esse tanto aí de viés, né, essa largura do viés para dentro da calça e não ficar aqueles dentinhos do zíper atrapalhando, tá? E vou terminar essa costura do outro lado do zíper, fazendo o mesmo processo, virando 1 centímetro para dentro e descendo aí, ó, dobrando para baixo esse viés. E nessa parte aí, olha, eu vou fechar o zíper para conferir se vai bater, se as duas pontas de cima do zíper na cintura aí vai bater, tá? Então, assim eu finalizo esse vídeo. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo. Tchau!